A pergunta é: o agente público ou empregado privado que se nega a receber a vacina contra o Covid-19 pode ser demitido? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. Com o avanço do processo de imunização contra o Covid-19 tão esperado, algumas novas questões passam a ser discutidas. A questão que a gente vai analisar aqui hoje talvez esteja presente nos próximos meses, até nos próximos anos, no âmbito do Poder Judiciário, seja por razões de direito do trabalho, seja por razões de direito administrativo. Diz respeito à situação do indivíduo, seja ele servidor público, empregado público ou empregado privado que se nega a receber a imunização. E não há ainda uma posição firmada, clara e objetiva sobre essa questão, justamente porque é uma questão nova, mas já é possível juntar algumas orientações, seja da jurisprudência do Supremo, seja da legislação trabalhista ou dos estatutos dos servidores públicos estatutários, para que a gente possa já antecipar o que deve ser decidido sobre o tema. O primeiro ponto é que o Supremo decidiu que a lei pode sim estabelecer restrições ao indivíduo que não tenha se vacinado contra o Covid-19. E nós temos já leis que tratam da situação dos empregados, que é a CLT, e também dos servidores públicos, os estatutos dos servidores. Então é na CLT e no Estatuto dos Servidores Públicos Civis, do ente federado, que se deve buscar a fundamentação para a decisão tomada pelo empregador ou pela administração pública. Não é possível que se tome nenhuma medida se não houver fundamento em lei. E essa lei, repito, para os empregados públicos e privados é a CLT, e para os servidores públicos estatutários é o estatuto daquele ente federado em relação ao qual o servidor está atrelado, ele integra o quadro de pessoal. E uma vez fixado que a lei poderá estabelecer sim essas medidas contra o indivíduo que se nega a receber a vacinação, é preciso analisar o motivo da negativa, o porquê que o indivíduo não quer ser vacinado. Se existir alguma razão médica, alguma questão de natureza técnica que recomenda, de forma atestada, certificada pelo profissional médico, recomenda a não vacinação, seja porque existe uma doença crônica, existe uma incerteza sobre o agravamento de um quadro de saúde daquele próprio indivíduo, é preciso que se analise a questão com muita prudência. Se entende que não há a obrigatoriedade, especialmente no que diz respeito aos empregados privados e até públicos, de manter aquele indivíduo nos quadros de empregados. Mas deverá ser feito, em primeiro momento, uma apuração, e se houver a conclusão por parte do empregador, seja uma empresa privada, seja o próprio poder público, de que não é recomendável para as atividades desempenhadas manter aquele empregado nos quadros de agentes que atuam numa atividade específica, poderá haver a demissão. Mas como o agente tem uma condição prévia que impossibilita, de acordo com a recomendação médica, a vacinação, essa demissão ocorreria sem justa causa. Ele não contribuiu, empregado público ou privado, para o ato demissório. Ele não praticou nada que desabonasse as suas atividades. Portanto, haveria uma demissão, nesse caso, sem justa causa, fazendo então jus à multa sobre FGTS e outros benefícios que decorrem da demissão sem justa causa. Em relação aos servidores estatutários, é preciso que se faça um processo administrativo disciplinar, que a administração realmente se certifique da situação do servidor estatutário e aplique o estatuto do servidor, podendo reaproveitá-lo em um outro cargo compatível ou numa situação extrema, onde esse reaproveitamento não é possível para atender o interesse público, até exonerar ou demitir o servidor público. No caso adequado, sem dúvida nenhuma, é pensar numa situação de exoneração, já que o servidor público não contribuiu por um ato próprio para a não vacinação. Mas é preciso que se analise o estatuto próprio daquele ente federado, que se faça o devido processo administrativo disciplinar para motivar a decisão por parte do poder público. O outro quadro que precisa ser considerado diz respeito ao indivíduo, seja ele empregado público, privado ou servidor público, que por questões pessoais, convicções filosóficas, políticas, religiosas, ou até por falta de conhecimento, ouviu aí falar em um grupo de WhatsApp, ouviu alguém falar no ponto de ônibus que a vacina vai implantar um chip, que a vacina tem por objetivo doutrinar as pessoas, enfim, sem nenhum fundamento científico, nenhum fundamento técnico, nenhum fundamento de saúde, se nega a receber a vacina.
nessa situação, o empregador, seja ele uma empresa privada, seja ele o poder público, no que diz respeito aos empregados públicos e privados, pode entender, sim, que há motivo para demissão, isso decorre do poder diretivo do empregador, e nesse caso, com justa causa. O empregado público ou privado contribuiu para o ato demissório. Ele se negou a adotar uma recomendação que busca atender o interesse da coletividade e garantir a segurança sanitária no meio ambiente do trabalho, especialmente aquele empregado que atende público. Então, nessa situação, quando há uma negativa por parte do empregado público ou privado, mas sem nenhum fundamento em prescrição médica, em atestado médico, em uma condição de saúde documentada e conhecida pela ciência, em receber a vacina, há sim possibilidade de se vislumbrar a aplicação de demissão, mas com justa causa. Não haveria, portanto, direito a receber, por exemplo, a multa sobre a FGTS. Esse, inclusive, é um entendimento que já foi tomado pela Justiça Trabalhista em alguns TRTs e temos recomendações documentadas do Ministério Público do Trabalho. No que diz respeito, por fim, ao servidor estatutário, é preciso que se faça um processo administrativo disciplinar e, com base no estatuto do servidor daquele ente federado, se verifique a possibilidade dessa negativa, sem fundamentação técnica, baseada em aspectos médicos, em receber a vacina, motivada apenas por convicções pessoais, filosóficas, políticas, religiosas ou por falta de conhecimento do próprio servidor público, configure ou não infração disciplinar. Uma vez configurada a infração disciplinar, é possível que, por meio do processo administrativo disciplinar realizado, onde todas as provas serão produzidas e haverá uma documentação farta sobre a questão, se decida, ao final, aplicar uma sanção, que poderá ser, inclusive, a demissão desse servidor público estatutário a bem do serviço público, conforme houver ou não previsão que permita o enquadramento dessa negativa sem fundamentação técnica em falta disciplinar passível de demissão, de acordo com o estatuto daquele ente federado em relação ao qual o servidor público está atrelado. Então é preciso que se analise a situação específica de empregados privados, empregados públicos e servidores públicos. E, de acordo com a verificação de que existe ou não existe recomendação médica para a vacinação ou para a não vacinação, se adote uma medida adequada, de acordo com o estatuto do servidor público próprio para os servidores estatutários ou buscando-se a CLT para encontrar o devido enquadramento para os empregados públicos e privados. Então, as leis que precisam ser usadas para justificar as medidas restritivas e até as sancionatórias aplicadas a quem não se vacina, segundo a exigência do Supremo, pode ser tanto a CLT quanto o Estatuto do Servidor. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast Grifão da Semana, que traz um tema muito atual e que possivelmente vai ser objeto de novos podcasts de acordo com o avanço da jurisprudência sobre o tema, e para que você receba essas informações que poderão ser desenvolvidas em breve pela jurisprudência brasileira sobre a questão do enquadramento do indivíduo que não se vacina contra o Covid-19, eu peço que você ative a notificação no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital para ser avisado assim que o novo podcast for publicado. E por fim, eu lembro vocês aqui que o tema servidores públicos e empregados públicos constitui o núcleo do novo curso da Grifon que eu ministro. Você pode acessar o nosso portal de educação à distância, o EduGrifon, se matricular nesse curso de capacitação voltado a agentes públicos, a agentes políticos e a indivíduos que querem aprender sobre o universo do direito público e receber as nossas aulas, participar das atividades de capacitação e, ao final, receber um certificado de conclusão da Grifon. Eu volto na semana que vem com mais um podcast para vocês. Até lá. Valeu!